Para trazer informações a respeito disso, eu já estou recebendo aqui a enfermeira Luana Melão. Ela que é enfermeira especializada em estomaterapia. É isso mesmo, doutora Luana? Acertei o nome? Acertou. Muito boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso Jornal do Piauí. Doutora Luana, primeiro quero falar a respeito da importância dessa categoria. Os enfermeiros, vocês sempre tiveram um papel fundamental na saúde. Nós começamos a perceber mais a maneira heróica como vocês exercem as funções no período da pandemia, né? Como é que a senhora tem visto o avanço das atividades da enfermagem no Brasil, em especial no estado do Piauí? Primeiramente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. E sim, a enfermagem é muito importante no cuidado do paciente, na promoção à saúde do paciente. E ela está presente em todas as áreas, desde os hospitais, as clínicas, os home cares. Em todas as áreas a enfermagem está presente. E é ela que está diariamente, não só o enfermeiro, como o técnico de enfermagem, está diariamente com o paciente. É ele que tem mais contato com o paciente, mais contato com o familiar do paciente. Então, ele é fundamental no cuidado e na promoção à saúde do paciente. Muita gente falava, assim, há décadas atrás, a respeito do papel da enfermagem, colocando de maneira didática, mais ou menos assim, o médico é o responsável pelos tratamentos e os enfermeiros são os responsáveis pela qualidade ali dos pacientes naquele momento do tratamento. Essa missão continua sendo a principal da enfermagem? Sim, a enfermagem, ela dá esse cuidado, porque é todo um atendimento multidisciplinar, multiprofissional, na promoção à saúde do paciente. Então, tem a função do médico, claramente, que ele que faz a prescrição, faz o diagnóstico, e o enfermeiro no ato do cuidar. Então, o enfermeiro está lá para cuidar, para ajudar com as medicações, prescrever os curativos. Tem toda essa atenção à saúde, de modo geral, é o enfermeiro com o paciente. Essa interdisciplinaridade é realmente muito bonita, mas a gente vai vendo que aos poucos também vão se abrindo mais leques, né, mais possibilidades para o papel do enfermeiro no Brasil, né? Sim, o enfermeiro hoje em dia tem grandes variedades no cuidado, além de várias áreas de atuação. Sim. O enfermeiro hoje em dia ele atua como no hospital como um plantonista, no home care, prestando assistência à saúde. Pode ser um enfermeiro empreendedor, um enfermeiro como eu, no meu caso, estomaterapeuta, que trabalha com os pacientes no cuidado da prevenção e tratamento de lesões, estomias. Então, o enfermeiro hoje em dia tem um leque muito grande no seu trabalho. Eu queria até aproveitar a oportunidade que a senhora está aqui e falar um pouco sobre a estomaterapia, né? Primeiro falando sobre o home care, né? Que é esse cuidado em casa que os pacientes às vezes precisam receber. Os enfermeiros eles estão atuando nesse segmento, nesse setor, com qual atividade primordialmente? O enfermeiro, falando diretamente de home care, ele fica acompanhando o paciente, uma vez por semana, uma vez por mês, ele vai na casa do paciente, porque quem fica direto mesmo com o paciente são os técnicos de enfermagem, e o enfermeiro fica na parte da coordenação e nos cuidados mais críticos, né? Passagem de sonda, um curativo de grande porte. Então, o enfermeiro fica mais nessa parte de cuidado e também na parte de coordenação. Certo. Agora, no caso do home care, muitos pacientes estão acamados e passam muito tempo acamados. Existem, nesses casos, características, né, peculiaridades em relação a ferimentos que aparecem no corpo. Como é que isso deve ser cuidado? E como é que vocês atuam para garantir essa proteção, especialmente da sua especialidade? O enfermeiro estomaterapeuta, ele vai e faz a avaliação do paciente. Um paciente que está acamado, que não tem lesão, o enfermeiro vai, faz toda a sua avaliação e prescreve procedimentos, faz um protocolo para evitar justamente a lesão por pressão. Porque depois que ela já está aberta, já é outro protocolo. Então, ele prescreve, tem curativos para prevenir lesão por pressão, tem a mudança de decúbito, que é muito importante para aliviar a pressão. Uma espécie de mudança de posição Mudança frequente. de posição, falando popularmente, é a mudança de posição. Então, principalmente, usar essa mudança de posição, estar com uma nutrição boa, uma pele hidratada, isso tudo são fatores que ajudam na prevenção de lesão por pressão. Nós temos, inclusive, uma imagem que ajuda o telespectador a entender um pouco desses problemas que são causados por pacientes que têm mais dificuldade de mobilidade. Nós temos aí a imagem, por exemplo, de pacientes que estão deitados, né, de lado ou sentados em uma posição quase que de 90 graus, mas posicionados aí em macas, né, e também em cadeira de rodas. E nós temos aí pontos, né? Eu queria voltar para a imagem anterior.
tem a cadeira de roda também. Esses pontos que estão marcados aí, o que é que eles significam dentro dessa preocupação de vocês? Esses pontos que estão marcados são os pontos das proeminências ósseas. Essas proeminências ósseas, elas ficam pressionando o tecido e assim evitam que o sangue passe para esse tecido e o tecido termina, popularmente falando, morrendo, virando uma lesão por pressão. Então, você vê nas duas imagens aí a mudança de posição, que é importante a cada 2 horas o paciente mudar. Um paciente que está acamado, é importante a cada 2 horas o familiar, o técnico de enfermagem, principalmente, fazer essa mudança de posição, que é justamente para aliviar essa pressão onde estão essas proeminências ósseas. Quer dizer que essas lesões que aparecem geralmente nesses pontos que nós estamos vendo aí, são provocadas por problema de circulação sanguínea? Isso, com a falta da circulação sanguínea, porque o osso vai pressionar o tecido e o sangue não vai conseguir chegar, falando assim popularmente. E você vê nessas posições, o estomaterapeuta faz essa avaliação do paciente acamado, então ele prescreve, a gente tem espumas para o calcanhar, para evitar justamente essa pressão. Na parte da cabeça, que é a parte occipital, a gente tem as almofadinhas, tem os curativos para a região sacral, que é aquela regiãozinha do bumbum, para a região das laterais, que é a região trocânter. Na cadeira de rodas também, o paciente que está na cadeira de rodas, a gente orienta a cada 2, 3 horas ele levantar, né, para aliviar a pressão. Ainda que com a ajuda de alguém que ele possa fazer isso. Se ele não conseguir, um familiar levanta ele para poder aliviar a pressão também e o uso de curativos também para prevenir essa lesão por pressão. Antes de acontecer a lesão? Antes de acontecer a lesão. Depois é um novo procedimento. Depois é outro protocolo. Nós temos aí outra imagem, eu acredito que ela seja mais ou menos, reforça a imagem anterior, falando sobre esses pontos, né? Isso. Aí são os pontos mais perceptíveis para ter a lesão. Agora, eu percebo também que há uma preocupação, por exemplo, na coberta, né? O lençol também pode trazer problemas? Sim, o lençol ele tem que estar sempre esticado, porque o lençol dobrado, ele também causa lesão por pressão. A gente percebe em vários locais lesão por pressão, não só de paciente acamado, e a gente vê um brinco que aperta, outra coisa, sempre causa uma lesão por pressão. E nesse caso aí, o lençol, o paciente acamado, ele tem que estar sempre esticado. E também o uso de superfícies, como os colchões de ar, colchão pneumático, colchão de água, que ajuda também a aliviar a pressão, que são aqueles colchões que a gente chama caixa de ovo, né? E a gente tem as tecnologias, hoje em dia mais moderna, é o colchão pneumático, que ele infla uma célula e seca com outra. Ar, né? Isso, aí ele vai aliviando a pressão, mesmo o paciente acamado, vai aliviando a pressão. Mas sempre que mesmo o paciente estando no colchão, é importante fazer a mudança de posição. O principal sempre é a mudança de posição para aliviar a pressão. Eu percebi que até as orelhas, né, nesse esquema aqui. Sim, nas orelhas também tem lesão. Na pandemia, você falando, os enfermeiros também tinham lesão por pressão nas máscaras, né? Eles usavam aquelas máscaras N95 e era tão apertada que causava lesão por pressão. Na máscara, no elástico, eles usavam um curativo adequado para também prevenir essa lesão por pressão na face. Outra coisa muito comum, seja em pacientes que estão em home care ou não, é as bolsas de colostomia. Sim. Nós temos até um esquema, uma imagem também que dá uma ideia da implantação desse tipo de bolsa, que no caso da área da atuação da senhora também é um ponto que preocupa. A gente imagina normalmente que depois que foi colocada a bolsa de colostomia, que ajuda os pacientes que têm problemas no intestino, né, específicos, que ali está dado o tratamento, está feito lá, e aí a partir daí os cuidados apenas básicos de higiene. Mas não é assim. Que tipo de atenção o enfermeiro precisa dar em casos como esse? Sim. O enfermeiro estomaterapeuta que ajuda, né, na assistência do paciente estomizado, ele dá um suporte emocional, porque um paciente estomizado, recém-estomizado, fica naquela fase de luto, muito preocupado, nervoso, não sabendo cuidar com a estomia. E nós vamos lá prestar toda essa assistência, como é a troca da bolsa, como é que limpa a pele, como é o cuidado da pele ao redor da estomia. Tem tudo isso? Tem, como esvaziar a bolsa, como fazer a limpeza da bolsa. Então, tem todo esse cuidado com o paciente, principalmente emocional, porque o paciente não fica satisfeito, né? Mas eles têm que entender que a bolsa de colostomia salvou a sua vida, em vários casos, em traumas, em ferimento por arma de branca, ferimento por arma de fogo, em acidentes. Um paciente com câncer de colo retal usa a bolsa de colostomia. Então,
o paciente estomizado que está nessa fase de luto, ele tem que entender que salvou a sua vida. E também há estomias que são reversíveis. O paciente usa a bolsa de colostomia por um período e depois ele é revertido. Qual é o principal problema que pode se desenvolver no caso de não se ter o cuidado devido em um paciente assim? As dermatites, né, ao redor da pele da estomia, porque a gente sabe que os efluentes, né, falando as fezes, que são os efluentes, não só de colostomia, mas também urostomia, né, porque também tem casos que o paciente faz a urostomia, que é quando a urina vai para a bolsa. Então, o maior problema são as lesões, as dermatites ao redor da pele. Então, que chega até causar uma úlcera, uma lesão mesmo. Então, tem que usar todos os adjuvantes. Cortar a bolsa de colostomia do tamanho da estomia, não pode cortar maior. Usar sprays barreira, pó para estomia. Tem todos, a gente chama os produtos de adjuvantes. Todos os adjuvantes no cuidado da pele ao redor da estomia, porque se a pele ao redor da estomia não estiver bem, não estiver saudável, a bolsa não vai se aderir. Aí vai ser outro problema para o paciente. Doutora Luana, eu quero agradecer a senhora pela presença aqui no Jornal do Piauí, enfermeira, aliás, e agradecer a senhora e parabenizar também pelo dia dedicado a vocês. Muito obrigado pela participação no Jornal do Piauí de hoje. É um prazer, boa tarde. Prazer é todo nosso.